Sejam novamente muito bem-vindos a esta série de estudos aos pés de Jesus. Roguemos ao nosso Pai Celestial para que nos possa acompanhar e que todos aqueles que assistem a estes cursos possam ser transformados pelo seu amor e pela sua graça. Antes de iniciarmos o estudo de hoje, vamos ter um momento de oração. Pai Celestial, te agradecemos, Senhor, porque nos permites novamente estudar a Tua Palavra. Te agradecemos, Senhor, porque ainda estamos em paz e não sofremos perseguição. Te rogamos, Senhor, neste momento que a Tua graça, que o Teu amor e que o Teu Espírito Santo possa recair sobre nós, para que ao fazermos este estudo, as verdades que ainda não compreendemos possam ser reveladas aos nossos olhos. Batiza-nos Teu Santo Espírito, Senhor, e perdoa os nossos pecados para estarmos reconciliados contigo. Por Jesus, te pedimos e agradecemos. Amém. O tema de hoje intitula-se Como enriquecer a nossa personalidade. Todos desejamos ter uma personalidade atraente. Muitos se perguntam, por que sou assim? Como posso mudar? Fui sempre assim? Será que eu posso ser diferente? Um artista pintou um quadro representando a inocência. Como modelo, escolheu uma criança a orar ao lado da sua mãe. A sua face rosada indicava saúde perfeita. Os seus olhos azuis erguidos expressavam a devoção. O artista ficou tão encantado com o seu trabalho que o deixou pendurado num lugar de destaque no seu escritório. Anos mais tarde, este mesmo artista quis pintar outro quadro, mas desta vez representando o crime. Para encontrar um modelo para esta representação, decidiu ir à cadeia, onde encontrou um criminoso, amarrado com correntes, no chão úmido da sua cela. Nesse corpo desgastado, nas bochechas e olhos encovados, estavam refletidos a angústia e o vício. Depois de obter a autorização correspondente e acompanhando por um guarda, este artista levou o prisioneiro ao seu escritório. A princípio, o prisioneiro sorriu contente, porque o pintor tinha trazido uma variante à sua vida entediante. Mas de repente, seus olhos fixam a foto da criança que orava com a sua mãe e explodiu em lágrimas. O desconcertado pintor perguntou a razão de sua atitude e o prisioneiro, desconsolado, apontando para a mulher na pintura, disse-lhe: "Essa é a minha mãe. E eu sou aquela criança inocente que você pintou há tantos anos. Mas o pecado e o vício transformaram-me naquilo que eu sou agora." Tais são as consequências do pecado, tanto no corpo físico como no ser moral de cada ser humano. O primeiro e o último rosto do homem. Impactante. Como era o homem quando saiu das mãos do Criador? Salmos 8, 5 e 6. Pois pouco menor o fizeste do que os anjos, e de glória e de honra o coroaste. Fazes com que ele tenha domínio sobre as obras das tuas mãos. Tudo o puseste debaixo dos seus pés. Com o pecado, o homem passou da felicidade à infelicidade. E o que começou a produzir a terra? Gênesis 3, 17 e 18. E Adão disse: "Porquanto deste ouvidos à voz da tua mulher, e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo: não comerás dela. Maldita é a terra por causa de ti. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo." Da mesma maneira, também o coração do homem produziu as plantas venenosas do mal: orgulho, inveja, rebelião e desobediência. Como passou a ser o carácter do ser humano? Isaías 59, 9 a 12. Por isso, o juízo está longe de nós, e a justiça não nos alcança. Esperamos pela luz, e eis que só há trevas.
pelo resplendor, mas andamos em escuridão. Apalpamos as paredes como cegos, e como os que não têm olhos, andamos apalpando. Tropeçamos ao meio-dia, como nas trevas, e nos lugares escuros, como mortos. Todos nós bramamos como ursos, e continuamente gememos como pombas. Esperamos pelo juízo, e não há. Pela salvação, e está longe de nós. Porque as nossas transgressões se multiplicaram perante ti, e os nossos pecados testificam contra nós, porque as nossas transgressões estão conosco, e conhecemos as nossas iniquidades. Portanto, a personalidade do homem foi distorcida, o seu carácter foi corrompido, e o homem foi separado de Deus, condenado à morte. Como é considerada a justiça humana? Isaías 54:6. Mas todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como o trapo da imundícia. E todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades como um vento nos arrebatam. Justiça significa alcançar a medida perfeita. E a medida perfeita é a lei de Deus. O homem tinha perfeita harmonia com a lei de Deus, mas por causa do pecado deixou de alcançar a medida exigida por lei. Basta um mau pensamento para nos afastarmos desta justiça perfeita. E agora a altura do homem já não consegue alcançar essa perfeição divina. Quais são, então, os 4 milagres que Deus deseja fazer na nossa vida para podermos alcançar esta medida perfeita? 1 Coríntios 1:30. Mas vós sois dele, em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus, sabedoria e justiça e santificação e redenção. Estes são os 4 milagres que Deus deseja fazer na nossa vida. Sabedoria, justiça, santificação e redenção. Em que consiste então o primeiro milagre? O primeiro milagre, a sabedoria, é o chamado de Deus a sermos justos. Neste primeiro milagre, Jesus atrai-nos a Ele. João 12:32 diz o seguinte: a todos atrairei a mim. Também nos chama, segundo Mateus 11:28, vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Busca-nos como ovelha perdida. Salmos 63:1. A minha alma tem sede de ti. Neste chamado que o Senhor nos faz a sermos justos, este primeiro milagre que é a sabedoria, o Senhor torna-nos sedentos de Deus. Além disso, concede-nos a fé necessária. João 6:29. A obra de Deus é esta, que creiais naquele que Ele enviou. E há muitos que acreditam que a fé é algo distintamente humano e que vem de nós mesmos. Eu acreditava antes de entender que o texto que diz aqueles que têm a fé de Jesus deveria dizer aqueles que têm a fé em Jesus. Mas eu estava errado. Jesus é o autor da fé e Ele dá àqueles que a pedem e a anseiam. Revela-nos os nossos pecados. João 16:8. E quando Ele vier, convencerá o mundo do pecado. Em que consiste o segundo milagre? O segundo milagre é a justificação, onde nós somos declarados justos, apesar de sermos culpados. Na justificação, Cristo imputa, ou seja, anota os seus méritos a nosso favor.
e tudo que Cristo fez de bom nesta terra é agora colocado sobre nós quando nós aceitamos Cristo como nosso Senhor e como nosso Salvador. E dessa maneira somos declarados justificados perante o Pai Celestial. A sua encarnação, a vida pura, a sua morte vicária, ou seja, substituta, e a sua ressurreição tornam a nossa justificação possível. Por causa da sua vida perfeita, sem qualquer pecado, Jesus foi capaz de satisfazer toda a medida ou toda a exigência da lei. E ainda que o homem não tenha a capacidade, por causa do pecado que cometeu, de alcançar essa perfeição divina, agora esta morte de Jesus e a sua vida perfeita é colocada sobre nós. E é como se nós tivéssemos vivido esta vida perfeita. E os seus méritos agora tornam-nos justificados perante Deus. Romanos 8, 3, 4. Porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. E então essa justificação, quando nós aceitamos Jesus, é chamada a justiça imputada. Os seus méritos são-nos imputados a nós. Somos declarados justos, ainda que sejamos culpados. A aceitação desse ato de Deus a nosso favor, através da fé, move Deus a declarar-nos justos. Este ato é chamado justificação, ou justiça imputada, concedida, doada, outorgada, concedida sem qualquer custo para o ser humano. Foi feito por nós. Cristo pagou com a sua morte a culpa que correspondia a cada um de nós por causa das nossas transgressões. Numa tribo indígena, descobriu-se que qualquer plano que era elaborado chegava rapidamente à tribo rival. O chefe da tribo ordenou que fossem dadas 25 chicotadas à pessoa que passava a informação. E alguns dias depois descobriram a pessoa. Era a própria mãe do chefe da tribo. O chefe enfrentava agora um terrível dilema. Se ele perdoasse a sua mãe, violava a sua própria lei e perdia o respeito de seus súbditos. Se ele a mandasse açoitar, ela perderia a vida seguramente. O que fez ele então? Ofereceu-se para receber as chicotadas no lugar da sua mãe. Desta maneira, a lei foi cumprida. E isto foi exatamente o que Jesus fez. Tomou o nosso lugar na cruz para que fôssemos reconciliados com Deus, para que a medida perfeita da lei fosse cumprida. A justiça imputada, Jesus paga as nossas culpas. Jesus concede-nos o perdão, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. Declara-nos seus filhos, João 1,12, mas a todos, quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Anota também o nosso nome no livro da vida, Lucas 10:20. Mas não vos alegreis, porque se vos sujeitam os espíritos. Alegrai-vos antes por estarem os vossos nomes escritos nos céus. A justificação foi ilustrada por Jesus através da parábola do fariseu e do publicano. O fariseu entrava dentro do templo e agradecia a Deus porque não era como os outros homens, porque não era assassino, porque não era violador, porque não era ladrão, e ainda como o publicano que estava de joelhos.
Esta é chamada justiça própria, onde o fariseu afirmava que por ele conseguiu fazer tudo e que ele era um santo perante Deus. O publicano não se achava digno do Senhor. E ele nem se dignou a entrar dentro do templo. Ele ajoelhou-se à entrada do templo e olhava para baixo, declarando que não era justo, que não merecia nada e que unicamente a justiça de Cristo, a sua obra perfeita na terra, o poderiam livrar do pecado e trazer-lhe a salvação. No registro divino figura o meu nome e todas as minhas obras, as boas e as más. Temos os meus pecados, onde podemos encontrar o ódio, o orgulho, a avarícia, a desobediência, a imoralidade. Mas ao aceitar Cristo no meu coração, o seu amor leva-me ao arrependimento. E quando Jesus intercede por mim diante do Pai, e pelo seu sangue derramado, todos os meus pecados são apagados. E ele acredita as suas boas ações a meu favor. E então apareço perante o Pai Celestial como se nunca tivesse pecado. Os meus pecados são eliminados e aparece agora o amor, a humildade, a generosidade, a obediência e a pureza, todas estas características que Jesus teve enquanto andou nesta terra. E qual é o resultado? Romanos 5:1. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Em que consiste o terceiro milagre? A restauração do rosto perdido. Pode o homem mudar mediante os seus próprios esforços? Jeremias 13:23. Porventura, pode o etíope mudar a sua pele, ou o leopardo as suas manchas? Então, podereis vós fazer o bem, sendo ensinados a fazer o mal? Temos a restauração do rosto perdido, daquilo que o ser humano perdeu, é a santificação, onde podemos encontrar a justiça comunicada. Esta obra de santificação é feita em nós. Por outro lado, a justificação era feita por nós. Paralelamente à obra que Cristo faz por nós, ao justificar-nos, Ele faz outro milagre em nós, promovendo a santificação, que é chamada justiça comunicada. Como podemos ler em Efésios 4:24, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. A transformação do nosso coração capacita-nos a obedecer à lei de Deus. Quando Cristo habita em nosso coração, este é purificado pela obra do Espírito Santo e uma nova natureza é implantada nele. Um professor notou que, no quadro de um de seus alunos, as paredes estavam cobertas de quadros ou pósteres indecentes. Pensou em dizer ao estudante para retirá-los, mas de repente ocorreu-lhe uma ideia melhor. Comprou um lindo quadro com o rosto de Jesus e ofereceu-o ao seu aluno, fazendo-o prometer que o iria pendurar no seu quarto. O jovem assim o fez, mas reparou que quando pendurou este quadro, ele não se harmonizava com as outras imagens indecentes que tinha ao seu redor. Pensou por um momento e começou a arrancar estas imagens imediatamente, deixando apenas a foto com o rosto de Jesus. Isso é o que deve acontecer na nossa vida. Quando Jesus é aceite, não há lugar no nosso coração para as coisas deste mundo. Neste processo de santificação em que a justiça de Cristo nos é comunicada, é-nos concedido também o Espírito Santo. Ezequiel 36, 25 e 26. Então aspergirei água pura sobre vós, e ficareis purificados. De todas as vossas imundícias e de todos os vossos ídolos vos purificarei. E dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo.
Ezequiel 36, 25 e 26. E dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei da vossa carne o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. Ajuda a obedecer. Ezequiel 36, 27. E porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis os meus estatutos, e guardeis os meus juízos, e os observeis. É-nos concedida uma nova natureza. Gálatas 2:20. Já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho do Homem. Capacita-nos a fazer o bem. Portanto, que aspectos do ser humano abrange a santificação? 1 Tessalonicenses 5:23. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, e alma, e corpo, sejam plenamente conservados, irrepreensíveis, para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, abrange todo o ser, abrange o espírito, onde temos os nossos pensamentos, a alma, que são os sentimentos, a emoção, e o corpo, que são os nossos hábitos de vida. João 15:5. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá fruto, porque sem mim nada podeis fazer. As boas obras são o resultado da justificação, não a base para obtê-la. Cristo ilustrou isso com a videira. A videira, com a sua raiz, é Cristo. Os ramos, o crente. Os frutos, a santificação, ou seja, as boas obras, o aperfeiçoamento do caráter. Vemos que a santificação é o fruto da salvação, enquanto que a raiz e o tronco, ou seja, a vide, são o fundamento da salvação, a vida e a morte de Cristo por nós. Somente através de uma aceitação total, ou seja, o enxerto, e de um relacionamento constante com Cristo, recebemos o Espírito Santo, que pode ser representado pela seiva, e podemos então dar bons frutos, que simbolizam as boas obras. Quando se produzirá o quarto milagre? Que é a redenção ou glorificação. 1 João 3:2. Quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. Portanto, esta obra de redenção será quando Jesus se manifestar pela segunda vez. Refere-se à segunda vinda de Cristo. E então, nesta altura, seremos semelhantes a Ele. Seremos transformados para a imortalidade. 1 Coríntios 15, 51 e 52. Mas todos seremos transformados, num momento, num abrir e fechar de olhos. Teremos um carácter perfeito e o Éden será restaurado. Apocalipse 21:5. Eis que faço novas todas as coisas. O que posso fazer para que Jesus faça estes milagres na minha vida? Deixar-me atrair por Jesus. Isaías 45:22. Olhai para mim e sereis salvos, vós e todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Crer em Jesus e aceitá-lo como Salvador e Senhor. Atos 16:31. Crer no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Arrepender-me dos meus pecados. Atos 3:19. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados. Aceitar a sua santa lei. Hebreus 5, 8 e 9. Veio a ser a causa da eterna salvação para todos os que lhe obedecem.
e, além disso, renovar diariamente a minha decisão. Preservar até ao fim, Mateus 24:13. Mas aquele que perseverar até ao fim será salvo. Conclusão. O primeiro milagre é a sabedoria, o chamado que Deus nos faz a cada um de nós para esta salvação, para esta transformação que quer fazer na nossa vida. É um chamado que nos aponta para Jesus e para a sua vida perfeita enquanto andou aqui nesta terra. O segundo milagre é a justificação, quando nós, através da obra do Espírito Santo no nosso coração, conseguimos identificar essa vida maravilhosa de Jesus e todo o seu sacrifício que Ele fez por nós, abandonando as hostes celestiais, abandonando a posição tão elevada que tinha para vir para esta terra, servir e ser escravo do ser humano. Quando nós analisamos todos esses sacrifícios e aceitamos então essa vida perfeita de Jesus e essa morte vicária no nosso lugar, quando Jesus morreu a morte que nos tocava a todos nós, e dessa vida perfeita que também viveu, que nós deveríamos ter vivido, então essa justificação é colocada agora sobre nós e nós somos declarados justos perante o Pai Celestial e somos perdoados. Nesse momento, nós estamos salvos. Mas, infelizmente, o ser humano acaba por pecar muitas vezes, diariamente. Não porque Deus quer, mas porque nós nos afastamos de Deus. E ao afastarmos de Deus, voltamos a pecar. E então entramos no processo de santificação, onde existe uma mudança na nossa vida, uma transformação no nosso caráter e no nosso coração. E onde Deus nos vai aperfeiçoando, e onde através de muitas quedas, de muitos problemas, de muitas situações que acontecem na nossa vida, nós vamos sendo aperfeiçoados pelo Espírito Santo. E este terceiro milagre que o Senhor quer fazer é este processo de santificação que dura toda uma vida. E o quarto milagre ocorre quando Jesus vier na sua segunda vinda. Então temos esta redenção ou a glorificação, quando nós somos transformados e nos convertemos em imortais. É-nos concedida a vida eterna. Para pagar a dívida que temos diante de Deus, desde o nosso nascimento até ao momento da nossa conversão, somos justificados. Isto é, recebemos pelo sangue de Cristo a justiça imputada. A partir desse momento, começa o processo de santificação, através da presença do Espírito Santo na nossa vida. Um crescimento com altos e baixos. Embora o ser humano possa alcançar um alto nível de perfeição humana, nunca alcançaremos a medida divina necessária. No entanto, somos justificados. Como é isto possível? É possível porque Cristo morreu por nós, imputando a sua justiça a nosso favor, preenchendo a medida necessária. Portanto, somos justificados exclusivamente pela fé nos méritos de Cristo. A santificação e a obediência à lei de Deus é a demonstração visível do nosso amor e da presença de Cristo em nossas vidas, da aceitação de Cristo como nosso Senhor e nosso Salvador. A parábola do filho pródigo representa muito bem o plano de Deus para o homem. Podemos ver o filho em casa é representado pelo Adão quando estava no Éden. Quando este filho abandona o lar, é representada a caída. Quando o filho pródigo gastou tudo, refere-se à degradação moral, pois este filho pródigo também gastou todo o dinheiro em coisas que eram imorais. A servidão a qual foi sujeito o filho pródigo simboliza a escravidão do ser humano, a escravidão a Satanás. Quando finalmente o filho pródigo começa a tomar consciência de quanto caiu, aonde se encontra, é a obra silenciosa do Espírito Santo no nosso coração.
E quando o filho pródigo finalmente decide e diz: levantar-me-ei e irei, é o reconhecimento de culpa do ser humano. A dizer: eu vou-me levantar, eu reconheço que estou mal, mas irei levantar-me. O abraço do Pai quando o filho pródigo chega novamente a casa é a justificação que nos é dada pelo Pai Celestial. E o manto que depois o Pai coloca sobre o filho pródigo é a justiça imputada de Cristo. Esta mudança de roupa que depois o filho pródigo teve significa a justiça comunicada. E a festa, a grande festa de recebimento deste filho pródigo, e a grande redenção que será ser feita ao ser humano. Esta grande obra de glorificação. Quais são os 3 gozos que recebe o cristão através de Jesus? O gozo da salvação, o gozo da obediência e o gozo eterno. E o nosso coração é inundado de alegria quando recebemos estas boas novas da salvação. Portanto, agradeçamos ao nosso Senhor pelos milagres e alegrias que nos oferece a cada momento da nossa vida. Amém.